Então, o jogo ele funciona de forma bastante simples. Ó. A gente tem um baralho com 2 cartas, o croupier, em geral o dealer, vai embaralhar, né? E ele vai distribuir o jogo. A gente tem um botãozinho chamado dealer, que é onde o croupier está sentado tecnicamente. Eu estou sentado aqui, obviamente, que é a minha posição de dar cartas, mas ele roda, ok? Então vamos começar com o André sendo o dealer, ok? E a Thaís sendo small blind. A Thaís é a Thaís, a menina ali, ó, uma nova Thaís que tem nessa mesa. Aqui nessa mesa a gente só tem fera. A gente tem o Marco, que é um empresário, a gente tem a Thaís, advogada, e o Dr. André também. Então o pessoal desenvolve no poker, adora jogar poker, obviamente, no tempo livre, mas gosta muito de jogar poker porque desenvolve todos esses pontos que a gente está falando. Então a Thaís vai colocar 5 fichas, uma fichinha vermelha, uma ficha de 5, e o Marco vai colocar 10 fichas, que ele é o Big Blind. Ou seja, a estrutura do jogo funciona assim. Depois do botão do dealer, a primeira a colocar fichas é o Small Blind e o dobro é o Big Blind, ok? Essas são apostas obrigatórias, tá? Então a gente vai cortar o baralho e eu, como croupier, vou distribuir as cartas. São 2 cartas para cada jogador. Primeiro para a Thaís, que ela está depois do botão do dealer, para o Marco, o André, Thaís, o Marco e o André. Como é que funciona no jogo? A primeira pessoa a jogar é a pessoa que se chama UTG, uma posição chamada Under the Gun, que joga depois do Big Blind. Então o primeiro a jogar é o André. Ele vai simplesmente olhar as cartas dele e vai falar, olha só, tem um jogo bom e quero jogar, como por exemplo, uma carta alta, um as, sua carta, André? Um par. E é legal? Não pode Não, contar. não pode falar. Ok. Exatamente. Thaís, tá tudo bem aí? E aí? É a mesma coisa você chegar num cliente e falar assim, olha só, tô te vendendo um produto a 20, mas me custa R$1. Vai, menino, joga. Entendeu? E aí, vai. E aí o André ele vai olhar as cartas dele e vai decidir se ele vai entrar no jogo ou não. Para ele entrar no jogo, ele tem que pagar no mínimo 10, ou ele pode aumentar a aposta, se ele achar que o jogo dele é bom o suficiente para fazer isso. E aí, André? Vai. André olhou as cartas dele e ele vai aumentar a aposta para 50. Ou seja, se eles não entrarem com 50, eles já estão fora. Se eles não entrarem com 50, ele ganha 15. Tá. E a gente inicia uma rodada nova. Tá, e aí? Certo? Você vai Aí pagar a Thaís 50? vai olhar as cartas dela e de acordo com o ranking de cartas que ela acabou de aprender, hein? A Thaís acabou de aprender. Então ela vai olhar se as cartas dela valem pagar 50 e ver as 3 primeiras cartas que vão virar, chamadas flop. O flop são cartas comunitárias que você vai ajudar a conectar com a sua mão. Então, por exemplo, se a Thaís tem um as e um 7, eu virar um flop um as, a Thaís agora tem par de as. Então vai, vira aí um flop. Então, agora vamos virar o flop, mas depende da ação da Thaís pré-flop. Ela pode completar 45 para ver o flop, ou se ela tiver um jogo muito bom, ela pode aumentar a aposta, ou se ela achar que o André tá blefando pela fisionomia dele ou pela posição de agressão, ela pode reaumentar a aposta simplesmente blefando o André. Thaís, o que você vai fazer? Complementar. Então a Thaís vai lá, colocou mais 30, 35, 40, 50. Isso, joga pra frente, ela pagou a aposta e a vez do Marco. O Marco pagou a aposta também. Então eu vou recolher 150 num pote, tá? E agora sim eu vou virar o flop, tá bom? Que são as cartas comunitárias. Eu sempre queimo uma carta na regra do jogo, tá? 3 cartas são um flop. E aí eu vou virar um flop aqui, que é um as de paus, um rei de ouros e um 3 de paus, tá? Agora a primeira pessoa a agir depois do flop é a pessoa que está depois da posição do botão, então é a Thaís. Olha só como é a estratégia do jogo. A Thaís, nesse momento, ela está desprivilegiada. Por quê? Porque ela é a primeira a jogar, ela não sabe o que o Marco vai fazer e também não sabe o que o André vai fazer. E na sua concepção, quem tem vantagem no jogo agora, nesse momento? Muito bem, o André. O André, porque claro, ele vai ver o jogo. Todo mundo jogar antes. Então, na vida real e nos negócios, muitas vezes a gente ter posição, né? A gente ter essa percepção, poder avaliar. Ou seja, às vezes esperar é melhor do que sair na louca, é isso? Com certeza. Tá. Esperar e avaliar e angariar informação para você ter uma maior capacidade de decisão. Ok. Tá? Então, a Thaís, manda ver, sim ou não? Ela tem a opção de dar mesa e passar a ação pro Marco, isso não quer dizer que ela tá desistindo da mão, ok? Se ela der a mesa, ela vai. Se ela der tá mesa, fora. ela só passa a ação pro próximo jogador. Ah, tá. Mas ela perde a alguma Thaís, coisa. por exemplo, pode ter 2 3 na mão e ter uma trinca de 3. É uma mão muito forte. Então ela não quer expulsar ninguém do pote, ela dá mesa. Pra quê? Pra fingir fraqueza. E o pessoal acreditar que ela não tem um jogo muito forte. Então ela primeiro, ela pode fazer uma aposta ou pode dar mesa.
Em geral, as apostas no poker, elas vão funcionar proporcionalmente. Por isso que é um jogo de probabilidade, um jogo de matemática. Então, se a gente tem 150 no pote, e a Thaís quiser fazer uma aposta, ela tem que fazer uma aposta proporcional ao pote. Ou seja, em geral, de 1/3 ao pote. Então, se a Thaís quiser fazer uma aposta aqui, eu, como treinador, recomendaria que ela fizesse entre 50 e 150. Nunca muito pouco, porque aí seu oponente pode pagar com uma mão muito ruim e aumentar o risco para você. E não muito, porque se você tiver uma mão muito boa, seu oponente vai correr e não vai continuar na jogada. Então é a vez da Thaís, ela decide se ela dá mesa ou se ela aposta. Mesa, muito bem. Agora o Marco está com ação. Ele resolve apostar e ele aposta 150 justamente, que é o valor do pote. Tá? Com essa aposta... Não pode mexer nessas cartas. Não pode. Essas cartas aqui são para todos, são cartas comunitárias. Ok? E agora é a vez do André de jogar. Ele vai decidir se ele vai pagar, ou decidir agora se ele vai aumentar, ou se ele vai jogar as cartas dele fora. Ou seja, ele vai falar assim, bom, já investi 50 nessa mão, esse flop não me ajudou. Por exemplo, eu tenho um par de 8, virou 2 cartas mais altas lá que estão um As ou um Rei. O Marco possivelmente deve ter um As ou um Rei na mão e eu vou jogar meu 8 fora. Meu par de 8 fora. Então agora é a hora dele decidir se ele quer ver ou não a próxima carta comunitária, que é a quarta, chamada Turn. Se ele pagar, eu vou queimar uma carta e vou virar o Turn. É a vez do André. O André correu e agora é a vez da Thaís. Ela pode pagar 150, tá fora. Então, a Thaís foldou. E o que aconteceu? O Marco ganhou a mão sem mostrar as cartas. Posso olhar? Olha o poder, pode mostrar. Aí o André tinha nada, uma mão 2, nada. Já nada. A Thaís tinha coitada, nada. E essa é a mão desse menino? Eu vou pagar. É isso aí, é questão de informação. Olha, nada também. O Marco tinha um par de rei. Ah, melhor. Certo? Então Entendi. Ele tinha a melhor mão e ganhou uma rodada. Mas olha só, ele não necessariamente precisava ter melhor mão. Porque quando ele apostou e os dois oponentes dele jogaram as cartas fora, a gente chama essa ação de fold, ele já ganha a aposta sem nem mesmo mostrar as cartas. Então um bom jogador consegue ganhar em torno de 70% a 80% das mãos que joga sem mostrar as cartas. E aí eu te pergunto, onde está a sorte do jogo? Né? Onde está o fator sorte no jogo? Ele simplesmente aqui nesse caso inexiste, porque o Marco, como mais habilidoso, nessa rodada acabou ganhando as fichas sem ter nem mesmo dar o showdown, que é a regra de mostrar as cartas. Então o que eu, como super leiga, aprendo que para a vida e para um jogo você precisa ter muita percepção, muita calma, muito centramento e muita serenidade. Porque é engraçado, porque tem que ter um controle, mas tem que ser uma coisa serena, não pode ser uma coisa aflita. Com certeza. Então, acho que essa coisa da serenidade é que falta também no mundo corporativo, porque as pessoas do mundo corporativo são tão enlouquecidas, os advogados, os médicos, os economistas, são tão enlouquecidos e aí perdem as grandes oportunidades. Com certeza. É isso mesmo. A maior questão que eu poderia ensinar aqui no poker, e que é o que o poker traz pra gente, é a gente lidar de acordo com a situação que a gente está inserido. No nosso dia a dia, a nossa vida não é um mar de flores, não é uma maravilha. A gente está acostumado a lidar com problemas, decepções. Então, o poker, ele te ensina a fazer o melhor com as cartas que você tem. Não quer dizer que você está recebendo as melhores cartas. Por exemplo, se eu tivesse nascido numa família rica, eu não precisava trabalhar. Então, vou ter dinheiro na conta bancária, vou ter os melhores carros na garagem, etc e tal. Mas não foi o caso. Então, seu Rosalvão, meu pai lá, falou assim, moleque, vai trabalhar e vai jogar poker. Aí, eu comecei a jogar e aí eu percebi que, independente das cartas que eu recebia, era responsabilidade minha fazer o melhor que eu podia na situação que eu estava inserido. Então, muitas vezes a gente reclama de várias situações, o poker ensina você a manter essa positividade e sempre tentar enxergar soluções. Ótimo, ótimo, gostei muito. Por isso que Soluções Criativas veio conversar com Felipe Mojave.com. Isso, e eu queria te mostrar uma coisa rapidinho aqui, só pra gente terminar a estruturação do jogo. Olha só, vamos supor que o Marco apostou e a Thaís pagou. O que vai acontecer? A gente vai queimar uma carta e vai virar outra carta que é o turn, ok? Aí deu uma duplinha aqui. Isso, um par na mesa. A gente vai ter mais uma rodada de apostas. Aí vamos supor que a Thaís pediu mesa e o Marco mesa também. A gente tem a última carta comunitária que se chama River. E eu viro o River. Aqui, quando vira a quinta carta comunitária, eu tenho a última rodada de apostas, certo? Então, por exemplo, a Thaís, vamos supor que a Thaís fez uma aposta e o Marco acreditou que ela estava blefando, ele tem uma mão muito forte. Então o Marco vai fazer uma jogada aqui que a gente chama de apostar tudo, é all-in. Então vai lá, Marco, põe todas as fichas pra frente.
Isso quer dizer que ele está apostando todas as fichas dele. Na vida dele, nessa mesa. No torneio. No torneio. Exatamente, no torneio. Então, numa competição esportiva, o Marco, por exemplo, pagou R$5 para jogar um torneio, uma competição, e se ele perder, ele não perdeu nada mais, nada menos que R$5. Não tem como ele perder R$50 mil ou R$200 mil, porque as fichas dele valem R$5. E no final da competição de pôquer, o jogador mais habilidoso que conseguir angariar todas as fichas de todos os oponentes vai ser o grande campeão. Entendi. É isso aí, Felipe, super obrigada. Abrir a cabeça, fazer a cabeça funcionar, criar alternativas, olhar o todo, isso até é uma coisa de música, de harmonia. Os instrumentos todos têm que estar, né, serem harmonizados, harmonia. Então eu gostei muito, eu tenho certeza que o meu internauta gostou também. Então, Felipe Mojave está fazendo cursos e consultorias e coachings para business, para homem de negócio. E eu acho que é um momento de entretenimento, né? Além de aprender, a gente convive com mais harmonia. Adorei conhecer você, parabéns. Muito obrigado, Thaís. Foi um prazer estar aqui com vocês, Soluções Criativas. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse felipemojar.com. E adorei muito aqui esse bate-papo. Espero que você seja a minha próxima aluna aqui no Poker, pra gente começar a ganhar do pessoal lá no escritório, né? E desenvolver melhor esse jogo de cintura, relacionamento com o pessoal, né? Então você espera que eu volto? Eu espero que você volte, vai ser um prazer te receber aqui. E um beijo pra todo mundo aí que assistiu a gente. Beijo, obrigada meninos. Tchau, tchau.